Vamos lá, mais uma aula de química. Hoje veremos os modelos atômicos de Rutherford e Bohr. Mas você sabe o que é um modelo atômico? Os filósofos gregos desde a antiguidade já imaginavam que a matéria era constituída por pequenas partículas minúsculas, átomos. Mas foi em 1808 que um cientista, John Dalton, começou a tentar explicar a propriedade da matéria. Pela sua teoria, o átomo era maciço, impenetrável, indestrutível, indivisível e sem carga. Ele ficou conhecido como modelo atômico bola de bilhar. Outro cientista que tentou explicar como seria a partícula fundamental da matéria, o átomo, foi Thomson. Para ele, o átomo era uma esfera carregada positivamente e incrustada no seu interior e na sua superfície cheia de cargas negativas. É o modelo atômico pudim de passas. Outro cientista chamado Rutherford bombardeou um feixe de partículas alfa numa fina folha de ouro. Ele percebeu que, embora muitas das partículas atravessavam a folha de ouro, um número muito pequeno de partículas alfa eram refletidas ou sofriam desvio. Com isso, ele acreditou que o átomo possuía um grande vazio e seria formado por outras partículas, os prótons e os elétrons, carga positiva e carga negativa. Existia uma nuvem eletrônica composta por elétrons, que giravam ao redor do núcleo, como um sistema solar. Ele propôs que o átomo seria como um sistema solar em miniatura, cujo Sol, o núcleo, concentra quase toda a massa e toda a carga positiva do sistema. Gravitando ao redor desse núcleo estariam os elétrons. E no átomo, a soma de cargas negativas seria igual à carga positiva do núcleo. E adivinhe, o nome do modelo atômico dele era Sistema Solar. Vamos para as conclusões de Rutherford. Ele acreditava na existência da eletrosfera. Após ele fazer o experimento, ele percebeu que a maior parte das partículas alfa atravessou a lâmina sem sofrer desvios, o que significa que a maior parte do átomo era vazia. Esse espaço foi denominado eletrosfera e era ali que os elétrons se localizavam. Ele também acreditava numa região central, um núcleo, porque poucas partículas alfa, uma em 20.000, não atravessaram a lâmina e voltaram, o que significa que no átomo existia uma pequena região que foi denominada núcleo, onde estava concentrada sua massa. Nessa região se encontravam os prótons, a carga positiva. Ele também percebeu que algumas partículas alfa sofreram desvio de trajetória ao atravessar a lâmina, o que significa que o núcleo do átomo era positivo, e isso acabava provocando uma repulsão nas partículas alfas que também eram positivas. No caso, positivo com positivo se repelem. Em outros estudos dele, Rutherford admitiu que no núcleo existiriam partículas com massa igual à dos prótons, porém sem carga elétrica. Essas partículas diminuiriam a repulsão entre os átomos e aumentariam a sua estabilidade. Essas partículas receberam o nome de nêutrons. Agora o modelo atômico de Bohr. Segundo ele, os elétrons só podem permanecer em determinadas órbitas que possuem estados de energia fixos, constantes, pois os elétrons recebem e emitem pacotes de energia. Isso significa que cada órbita, cada camada do átomo contém uma determinada quantidade de energia, e só o elétron que possui aquela energia é que pode permanecer ali. Quanto mais próximo do núcleo, menor será essa energia. O modelo atômico de Bohr lembra a órbita de um planeta, daí o nome Sistema Planetário. Os elétrons ficarão orbitando nas camadas, girando ao redor do núcleo. Bohr ajustou com eficiência e de forma simples o modelo apresentado por Rutherford. Vamos agora falar das camadas.
Cada elemento apresenta diferentes valores de energia para as suas camadas. Os elétrons estão distribuídos em camadas ao redor do núcleo. São 7: K, L, M, N, O, P e Q. Então é necessário conhecer o número atômico, que é a mesma coisa que o número de elétrons, e respeitar o limite de elétrons de cada camada. Na camada K cabe no máximo 2 elétrons, na L 8, M 18, N 32, O 32, P 18 e Q 8. É o máximo que cabe. Vamos aqui no exemplo de distribuição eletrônica. Na11, sódio 11. O número atômico do sódio é 11 prótons. Se é um átomo neutro, não tem carga positiva, negativa, ou seja, não ganhou nem perdeu elétrons, ele tem 11 elétrons para ser distribuído. Na primeira camada, K, cabe 2 elétrons. Então, eu vou lá e coloco 2 elétrons. Na segunda camada, L, cabe 8 elétrons. Eu fui lá e coloquei 8 elétrons. Agora, a terceira camada, M, cabe no máximo 18 elétrons. Só que eu não preciso colocar 18 elétrons, porque eu já distribuí 10 elétrons. Para 11, só está faltando 1. Então, na minha camada M, eu só vou colocar 1. 2 mais 8 mais 1, 11 elétrons. Agora o cloro, 17 elétrons para ser distribuído. K cabe no máximo 2, L no máximo 8, distribui 10. O M cabe no máximo 18, mas eu não preciso colocar 18, eu só vou colocar 7, porque 2 mais 8 mais 7 é 17. Distribuí e respeitei a regra. Numa distribuição eletrônica, quando os elétrons forem suficientes, K e L devem ter 2 e 8 elétrons. Agora cálcio, 20 elétrons. K2, L8, M cabe no máximo 18, mas eu coloco 10. 2 mais 8, 10, mais 10, 20. Só que agora tem uma regra, não pode ter mais que 8 elétrons na última camada preenchida, a camada de valência. E o meu cálcio tem 10. Então, o que eu faço? Eu vou pegar, colocar na camada M os 8 elétrons, que é o máximo que eu podia colocar nela, e vou jogar os 2 elétrons que estão sobrando lá para a camada N. Então, K2, L8, M8, N2. Agora vamos lá, distribuição do bário. Bário 56. K2, no máximo 2, distribuído. L8, máximo 8. M18, máximo 18. Distribuí até agora 2 mais 8, 10. 10 mais 18, 28. N cabe no máximo 32, mas eu não preciso colocar 32, vai passar nos meus 56. O que eu faço então? Só vou colocar o que eu preciso, e o que eu preciso é 28. E da regra para vocês de ter 8 elétrons só na última camada. Ali eu tenho 28, eu estourei muito. E outra regrinha eu vou passar para você. Na última camada pode ter 8 e na penúltima pode ter só 18. O que eu fiz ali? Peguei o 28 e dividi em 2 camadas. Uma com 18, que é a regra, tem que ter a penúltima, tem que ter 18 elétrons, e outra com 10. Só que aí, esse O agora, com 10, não pode, só pode ser 8. O que eu tenho que fazer então? Eu tenho que transformar essa em O em mais uma, 8 e depois 2. Agora sim, o meu 28 eu transformei em 18, 8 e 2. 18, 8 e 2. 2 mais 8, 10. Mais 18, 28. Agora deu toda a distribuição. Agora vamos lá, distribuir 82 elétrons do chumbo. K2, L8, M18, N32. Até aqui eu já distribuí 60. O O cabe 32, mas eu não preciso colocar 32, eu só preciso colocar 22 para dar os 82. Então, o que eu vou ter que fazer com esse 22? Vou ter que transformar em 2 camadas. O que eu posso fazer? Eu posso transformar uma em 18, que segue a regra, né, que tem que ter 18 elétrons na penúltima camada, desde que tenha elétrons suficiente, é lógico, né? E na última eu vou deixar só 4, 18, mais 4, 22, distribuir os meus 22 elétrons. Agora eu tenho 4 elétrons na última camada, P, que respeita a regra de 8 elétrons na última camada, até 8 elétrons. Se eu tenho
lógico, elétrons suficiente para isso. E 18 elétrons na penúltima camada, respeitando a regra também. E por hoje, foi isso. Tchau, hein?